Primeiro, o outro ator falou de cavalos. Gente, repetindo, tem um livro chamado The Sense Horse, está esgotado esse livro, do Al Rise e do Jack Trutt. Aonde que você chega na vida? Depende basicamente de dois fatores: a sua competência e o seu cavalo. Então, o Arthur está falando muito com vocês de meta. Uma forma de você encurtar o caminho é você ter cavalos. Tá? Por que o Al Rise falou cavalos? Porque é um livro antigo. Então ele falava, não adianta você ser um grande jockey se você não tem um grande cavalo. Então não adianta o Hamilton ser um super piloto se ele não tivesse o carro maravilhoso que ele tem. Ele não ia ser campeão esse tanto que ele foi. Tá? Por isso que as pessoas falam, o Senna, ele competia várias vezes com o carro ali, um pouquinho melhor, um pouquinho inferior. Então vocês têm que dar um jeito, de arrumar bons cavalos. Eu vou contar para vocês a minha história de investidor, mentor no Vale do Silício. Chegou uma hora, alguns anos atrás, que eu falei assim, eu preciso ir para o Vale do Silício, eu preciso estar no mundo de inovação, eu preciso investir em startups poderosas. Aí eu falei assim, bom, eu posso ir lá, comprar uma passagem aérea e ir para São Francisco e ficar caçando. Ou eu posso pegar meu computador e falar assim, quem vai me levar para o Vale do Silício? Eu tinha feito uma palestra para o Banco do Brasil e antes de mim, um diretor de novos negócios fez uma palestra e falou, o Banco do Brasil está com um posto avançado no Vale do Silício. Então, automaticamente eu falei, preciso achar o nome desse diretor. Então, liguei para o diretor que me contratou e falei, olha, teve um diretor que fez uma palestra e falou que tinha um posto avançado em Sunnyvale. Quem é esse diretor? Ele falou, fulano, não vou citar o nome dele, não sei se ele quer que eu cite. Aí eu liguei, aí eu falei, pô, ele me conhece? Ele falou, não, ele super admira seu trabalho, adorou sua palestra. Aí eu falei, poxa, você me dá o contato? Dou. Liguei para ele, marquei de visitá-lo em Brasília e ele falou do Vale. Eu falei assim, olha, eu quero ir para o Vale e eu gostaria de ir com vocês. Aí ele falou assim, pô, Roberto, tem um lugar lá, que é o lugar para mentor. Se você topar ser mentor da turma que está lá, eu vou dar um jeito de colocar você no Vale. Pronto. Vê, algo que eu demoraria uns 5 anos, eu entrei direto com o Banco do Brasil, que tinha acesso a todos os bancos, a todos os investidores lá. Então, o que aconteceu? Esse diretor me colocou lá, aí tinha um monte de reuniões com investidores, com empreendedores, eu caí no colo. Uma boa parte desses brasileiros gostavam do meu trabalho. Então, o que eu fiz? Eu dei um jeito de ser mentor desses brasileiros lá. Ou seja, lá no Vale eu arrumei uns 3 cavalos que me levaram aonde eu queria. Aí eu perguntei assim, como que eu consigo investir aonde o Jeff Bezos investe? Como que eu consigo investir aonde o Bill Gates investe? Como que eu consigo investir aonde o Elon Musk investe? Aí arrumei uma pessoa que tem um venture capital que investe nos negócios dessas pessoas. Então, para deixar claro para vocês, a minha cabeça só funciona em termos de cavalos. Só funciona em termos de cavalos. E quando eu tenho um cavalo, eu trato muito bem esse cavalo. A minha ordem para vocês, viu? Geni, Irene, Maria Tereza, Marcelo, André, Tomé, Rafael, Daniel, Cristiano, vocês têm que arrumar cavalos. Porque demora muito para você chegar onde você quer chegar. Então, vamos imaginar que
Bom, vamos. Aqui não vai imaginar. Marcele, Mônica. As duas estão com a gente num monte de treinamentos, as duas demonstraram ser super confiáveis, super trabalhadoras. Mônica foi diretora de um desses hospitais de campanhas para emergência de Covid. Vamos imaginar que ela fala assim: eu quero lançar um livro. Automaticamente, as duas têm que falar assim: putz, o Roberto é presidente, acionista majoritário da editora Gente. Esse cara é o cavalo. Por quê? Porque se elas mandarem o livro dela lá no site, vai cair numa pilha onde todo mês cai de 200 a 500 originais que as pessoas mandam. Vê, a editora vai editar um livro ruim da Mônica? Não. Mas, certamente, o livro da Mônica vai ser estudado durante 10, 15 minutos, em vez de ser olhado em 30 segundos. Está claro esse conceito de cavalo, gente? É muito importante. Eu estou querendo ter o meu passaporte italiano, que eu preciso fazer lá o B1. Aí eu arrumei um professor de italiano que não era um bom cavalo. Vê, o sujeito talvez fale assim: putz, eu vou dar aula para o Roberto Chiniaci, que porra, não foi um bom cavalo. Aí eu troquei. Aí eu arrumei uma professoressa que é a nossa companheira aqui de Zoom, Eleonora. A Eleonora é uma super, senão se eu falar puta pode parecer, é uma super professora. Eu preciso tratá-la com carinho, com pão de ló, com chocolate quente no inverno. Por quê? Porque com uma professora dessa eu vou rápido. Então, gente, esse é um dos conceitos mais importantes para a carreira de vocês. Você arrumou um cavalo, você tem que tratar bem. Agora, não adianta você achar que o cavalo... Por exemplo, Roberto, você leva meu livro para a editora? Então, vamos imaginar que o Rafael chega e tem um livro. Aí ele vai lá no grupo do WhatsApp e ele fala assim: eu tenho um livro, será que o Roberto topa apresentar? Topa. Eu vou apresentar. Tá? Viu, Davi, Alessandra, manda o livro lá. Agora, putz, o livro é uma jostra. Sabe, a Rosângela, a Carol vão olhar e falar assim: puta, que merda de livro que deram para o Roberto. Então não adianta você ter um cavalo e você não ser fera. Você tem que ser fera, você tem que ser muito competente. Amanhã o Arthur vai no plano de ação falar sobre competência. O Arthur vai falar de competência. Então, vocês têm que desenvolver competência. Não adianta achar que cavalo vai resolver a vida de vocês, tá? E um cavalo, gente, ele é sempre pancadaria. Então, por exemplo, vou pegar uma pessoa que eu admiro, Nizam Guanais. A gente teve a oportunidade de trabalhar em alguns projetos. Eu cansei de ver a equipe do Nizam tomando o grito na orelha. Por quê? Porque para ele nunca está bom. Para o Nizam nunca está bom. Por isso que ele é o Nizam. Então, se você está perto de um grande cavalo, você tem que fazer e falar assim: putz, exige de mim o que você exige de você. Porque um cavalo, ele vai desistir fácil de você. Ele vai desistir muito fácil de você. Porque ele vai perceber que ele... Por exemplo, a pessoa me manda um livro péssimo. Porra, eu não vou gastar mais... Quando a Rosângela ligar e falar: ó, o livro que você pediu é péssimo. Eu falo: Rosângela, joga fora. Eu não vou nem ligar de volta, não vou nem falar para a Rosângela trato especial. Por quê? Putz, porque tem opção. Eu quero pedir para todos vocês, viu, Rosângela Pontes, Dani Monteiro, Érica, escreve uma frase sobre cavalos para você. Cavalos. Você tem que ser um bom cavalo para o teu cavalo. Você tem que ser fera demais. Porque senão, no Japão, nas empresas japonesas, até hoje, é muito complicado demitir. Eles não demitem, até hoje. Só que ele coloca esse sujeito numa mesa que fica do lado da janela. Então, ele tem uma palavra que significa o trabalhador da mesa ao lado da janela, que significa o seguinte: não demite, mas não dá nada importante para esse cara. Não demite, mas não dá nada significativo para esse cara. Tá bom.
Parceria junto, cavalo é a pessoa que já sabe o caminho. Isso. Gente, arruma um cavalo e aguenta o cavalo. Vê, quando você pensa em sucesso, e eu vou sugerir para vocês, tira uma foto desse slide, gente. Vai lá, pega o seu celular, tira uma foto desse slide. Vê, sucesso é método, mentor e intensidade. Tem que ter método. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se o Deni estivesse aqui, ele me emprestava a palheta dele que ele ganhou no Now, mas não está. Vê, o que é guitarra, gente? Guitarra é uma coisa muito simples. Guitarra é mão direita, mão esquerda, harmonia e ritmo. Então você tem que treinar mão direita, mão esquerda, harmonia e ritmo. Você vai jogar tênis. Você vai jogar tênis. Gente, saque, voleio, backhand, são 4 fundamentos. O que o teu cérebro faz? O teu cérebro ele quer complicar. O teu cérebro fala assim, Roberto, é que a mão direita ela pode ser assim, assada e tal. Cara, é mão direita. Como que é a mão esquerda? A mão esquerda. Como que é o ritmo? Ritmo. Harmonia. Pronto, acabou. Quando você tem um método, você sabe o caminho para você andar. Agora, se você falar assim, Roberto, você já fez palestra no McDonald's? Já. Você já fez palestra na franquia X? Já. Você já fez... Vê, qual que é a desgraça? O sujeito está lá no Mac, está lá na franquia X e ele resolve fazer a coisa da cabeça dele. Então, no negócio de palestra, eu dou uma aula de como escrever um best-seller. Gente, eu tenho 3 livros que já venderam mais de 1,5 milhão de livros. 1,5 milhão de livros é livro para caralho. Aí, eu estou falando e o sujeito está, Roberto, mas não dá para fazer assim? Não dá. Eu faço assim, eu faço assim, eu faço assim. Aí eu tenho uma frase muito poética, que é o seguinte... Faz do jeito que você quiser, só que compara resultados. Esses dias eu vou relançar 2 livros. Os 2 livros vão sair com 100 mil exemplares. Putz, quem vende 100 mil exemplares? 92, 93% dos livros vende menos de 500. O cara que vende 10 mil, ele é um rei. Então, quando você tiver oportunidade, gente, tenha um método, siga a Marina Paduim Chiniachi, a gente tem um treinamento chamado UP, que é a nossa mentoria. E a Marina o tempo todo, quando a Marina conversa com as pessoas, ela o tempo todo fica assim, segue a porra do método. Né? Então, vocês que estão vendo a Marina toda bonitinha, assim, mas a Marina também fala palavrão. E uma das vezes que ela fala palavrão é siga a porra do método. Então, gente, método, mentor, intensidade. Método, mentor, intensidade. Quando você entrar para fazer algo, faça com muita intensidade. Faça com muita intensidade. Tá? Não faz light. A vida pro light não dá certo. Bom, vamos avançar. O Arthur falou para vocês de os fora de série. Então, vamos imaginar que você vai escrever livros. Tá, aí você fala assim, quem é o sujeito que eu vou modelar? Paulo Coelho. Puta cara para você modelar. Roberto, por que é legal você modelar o Paulo Coelho? Putz, porque ele já tem uma identidade, já tem um jeito de pensar, segue ele. Então, por exemplo, eu fui há 20 anos atrás jogar tênis. O que eu fiz? Eu olhei os feras e o tenista que me pareceu que tinha mais o meu jeitão era o André Agassi. Então, eu estava pegando a raquete, indo para a quadra, eu criava a identidade de André Agassi. Quando você cria essa identidade, isso faz você
andar esse percurso muito mais rapidamente. Aí você fala, porra, eu vou imitar? Gente, imita, não tem problema nenhum você imitar. Os Beatles imitaram Elvis Presley. Os Rolling Stones imitaram os bluseiros negros americanos. Roberto Carlos imitou João Gilberto. A Samsung foi processada e teve que pagar mais de $1 bilhão para a Apple. Por quê? Porque estava pirateando. A Apple foi processada, teve que pagar $1 bilhão para a Samsung, porque estava pirateando. Então, a Apple pirateia a Samsung e você não vai querer modelar? Modela. Principalmente, gente, modela conscientemente, porque aí você vai modelar algo positivo. Qual que é a desgraça, gente? Nós temos um grupo de neurônios chamado neurônio espelho. O que o neurônio espelho faz? Tá, o neurônio espelho ele foi criado para mimetizar. Então, quando o bicho está na floresta, o neurônio espelho faz ele parecer a árvore, para ele poder fugir. Tá? Então, o teu neurônio espelho ele vai fazer você copiar as pessoas com quem você vive. Ele vai fazer você... Então, a maior parte das pessoas, para não falar de vocês, que seria agressivo, usa o neurônio espelho para modelar gente fracassada, gente incompetente. Por quê? Porque você joga fora os fora de série. O seu cérebro olha para o lado e fala, já está bom. Então, pessoal... O que eu vou ensinar daqui a pouco para vocês é vocês modelarem conscientemente. Por quê? Porque vocês modelam inconscientemente. E nós estamos vivendo num mundo, principalmente no Brasil, em que as pessoas desistem de tudo. No outro dia eu estava com a Elaine Orives e a Elaine estava falando do livro dela. No final de semana ela vendeu 20 mil livros. E numa hora, a Elaine falou assim, sabe, Roberto, eu vendi, apesar de tanta gente criticar de eu vender livros. E aí, tá lá, assistam esse no YouTube. Aí eu falei assim, frente a um simples livro, frente a um simples livro, você define se você é pobre ou se você é rico. Frente a um simples livro, você define se você é pobre ou é rico. Porque a pessoa vê um livro, ela quer comprar o livro, aí o cérebro dela fala assim, vai desperdiçar dinheiro, né? Você não tem dinheiro. Ou seja, frente a um livro, você decide, eu sou pobre. Você alimenta seu cérebro. Então, eu fui fazer uma palestra há muito tempo na Enciclopédia Britânica. E aí eu fui falar bem do meu livro. A gerente comercial falou assim, Roberto, você vai querer vender? Como se vender fosse algo negativo. Agora, ela era a gerente de vendas da Enciclopédia Britânica, ou seja, alguém que tem uma referência de quem vende está cometendo uma sacanagem. Então, cuidado com o neurônio espelho. E certamente, uma das coisas mais importantes que nós temos hoje na vida da gente é a necessidade da gente vender. Uma das coisas que a gente tem mais importante, gente, é olhar para feras, para os fora de série. Então, infelizmente, se você sair do nível que você está, você provavelmente vai sozinho. Por quê? Porque as pessoas não vão te acompanhar e você vai fazer novos amigos. Por isso que no Instituto a gente fala, você vai ter um novo bando. Então, quando você olha, quando você está numa mentoria, você olha 2 meses para trás e você fala, mudei meu grupo de amigos, porque você foi para um outro nível. Então, o teu neurônio espelho, ele está imitando, ele está modelando as pessoas que você vê.
Por isso que é uma desgraça. Uma pessoa incompetente, ela vai tomar cerveja com um monte de gente incompetente para reclamar da vida. Ela não vai tomar café, ou tomar cerveja, ou tomar vinho, ou tomar caipirinha, com gente que está num outro nível, porque ela não aguenta a conversa. Ela começa, pô, o cara é pedante, o cara é pedante, o cara é pedante. Tá, a outra coisa que é importante, gente, não modele pela TV. Não modele pela TV. Você, o tempo todo você está modelando na TV, na internet, um monte de gente incompetente, e você, o teu neurônio espelho está modelando aquelas pessoas. Então, vamos lá, sistema de modelagem. Roberto, me ensina a modelar. Primeiro, define o fora de série. Quem é o cara? Então, você quer escrever um livro? Quem é o cara? Você quer ter um casamento legal? Quem é o cara que tem um casamento legal? Quem é a mulher que tem um casamento legal? E não olha com pena. Então, essa mulher está num casamento legal. Não olha assim, mas ela não vai viajar. Puta, não vai viajar, mas beija pra caralho, janta pra caralho e faz outras coisas que eu não vou entrar em detalhes aqui, que vocês sabem disso muito melhor que eu. Não tenha pena de quem está lá em cima. Não tenha pena de quem está lá em cima. Sabe, o cara que está lá em cima, é complicado você entender a vida desse sujeito. Por quê? Porque ele está num outro lugar. Então, define. O outro ponto-chave é fique apaixonado pela vida dessa pessoa. Então, eu, Roberto Chiniachik, não gosto do Jeff Bezos. Por quê? Porque tudo que a Amazon entra, ela cria uma terra devastada. Eu não gosto disso. Agora, Bill Gates, eu leio tudo sobre o Bill Gates. Eu estou no Instagram do Bill Gates, eu estou no site do Bill Gates, eu estou no YouTube vendo o Bill Gates. Por quê? Porque eu quero modelar esse cara. Na guitarra, eu gosto do Eric Clapton. Então, o tempo todo eu estou vendo o vídeo do Eric Clapton, escutando o Eric Clapton. Para quê? Para esse cara entrar na minha cabeça. O Picasso tinha uma frase muito importante que era assim. Picasso tinha uma frase que era assim: quando você tiver sem criatividade, copia alguém, porque a pior coisa que existe é você copiar você mesmo. Sabe, você vê músicos, eu poderia falar o nome dos meus ídolos. Putz, o cara fez 2 anos, 3 anos, 5 anos de pura criatividade. Depois ele ficou repetindo ele mesmo. 90%. Vou pegar, por exemplo, pega Roberto Carlos, que eu amo. Ele continua imitando ele. Só que, putz, ele não tem mais café da manhã, proposta, não tem mais a criatividade. Então, joga fora, não fica imitando você, imita. Tá. Aí, terceiro passo, construa a sua identidade. Então, eu vou tocar guitarra, vocês vão olhar, quando tiver um evento presencial, vou levar minha banda. Aí você vai falar, putz, o Roberto toca, que jeito que ele toca? Jeito do Eric Clapton. Agora, é o Eric Clapton? Vocês vão ver que não, vocês vão ver o Roberto Chiniachik lá. Tá? Só que eu pego carona na identidade do Eric Clapton. Agora, o mais importante, modele a mentalidade desse cara. Não modele só as ações. Comece a entender como esse cara pensa, como que esse cara trabalha, como que esse cara resolve situações na vida. Porque muita gente... Tem uma frase que eu conto no The Power, né? Tem uma piada. Aí veio o português para cá e fez muito sucesso. E mandava dinheiro para a família de Portugal. E aí um sobrinho dele falou, tio, posso ir ver o que você faz? Aí o tio falou, pode, filho. Aí veio o sobrinho, e qual que era o negócio do filho? Era uma casa de sexo. Primeiro andar, só garota nova. Segundo andar, só balzaquiano. Terceiro andar, só gay. E o garoto, tio, mas putz, essas luzes, comida, bebida, que maravilha. E o tio ia explicando. Aí ele falou assim, tio, e como que foi o começo?
Aí o tio olhou para você, o começo foi complicado, era só eu, sua tia e sua prima. Gente, no começo é trabalhoso. O começo é trabalhoso. Então muita gente fala, Roberto, você lança o livro, já vende 100 mil exemplares. Cara, mas não foi sempre assim, não. No começo era eu, sua tia e sua prima. Agora, você quer chegar atrasado? Não pode. Bom, nós vamos trabalhar na meditação integrativa de hoje num aspecto que a gente trabalha no UP, que se chama traço de negatividade. O que é o traço de negatividade? É uma característica... Pessoal, tá muito engraçado ver esse mano. O que é o traço de negatividade? O traço de negatividade é uma característica, vamos chamar neurótica sua, que te sabota, que te destrói o sucesso, a vida. E já eu e o Jonas vamos estar trabalhando nessa meditação integrativa, mas escreve para mim qual a sua característica, que ferra você. Qual que é a característica que ferra você? Vai lá, o seu traço de negatividade. Nós vamos trabalhar nele agora. Teimosia, inveja, procrastinação, medo, ansiedade, inatividade, raiva, insegurança, o não vai dar, perfeccionismo, falta de planejamento. Geralmente o perfeccionista, pessoal, geralmente o perfeccionista, ele não é perfeccionista, tá? Ele é assustado. Como ele é assustado, ele fica arrumando um monte de detalhe, que esses detalhes são as explicações para ele não enfrentar o medo. Fazer muitas coisas ao mesmo tempo, Janine, geralmente é desistir do que eu começo. Geralmente, não estou dizendo que é sempre, não. Falta de planejamento, blá, blá, blá. Ilene, adorei a máscara que você me deixou de presente. Isso. Legal. Tá. O medo de passar vergonha é medo do ridículo. Tá. Isso. Ou seja, sou séria demais. Que merda. Séria? Por que tão séria assim? Ai, meu Deus. Vai morrer séria. Então, legal. Pessoal, nós vamos fazer uma meditação integrativa que nós vamos trabalhar com vocês. Quem que você modela? Então, por exemplo, a André escreveu procrastinação, insegurança. Ivan escreveu perfeccionismo. A Gisele escreveu agressividade. Você modela quem? Ou seja, quem que você copia? Geralmente é pai, é mãe, é irmão mais velho, é tio. Quem é a pessoa que você está modelando? Lembra que eu falei? Você está modelando neuroticamente. Eu ensinei vocês, vou falar mais, para vocês modelarem conscientemente. Isso. Quem que você modelou? Pai, mãe, acho que minha mãe, pai... meu pai, medo. Quem que você modelou? Quem que você pegou essa característica? Quem que você pegou essa característica?